Olá pessoal, sou o professor Gerson e hoje vou falar sobre corrente alternada. É corrente elétrica, mas na prática a gente fala simplesmente de corrente alternada, corrente contínua, e é a forma comum de nós trabalharmos, né? Vocês olharem na figura superior à esquerda, eu tenho uma bobina e tenho um ímã. Pela lei de Lenz, quando você pega um ímã e aproxima de uma bobina, você gera uma força eletromagnética, que proporcionalmente gera uma corrente elétrica. Então, quando você aproxima, você gera uma corrente elétrica para um sentido. Quando você volta, você gera para o outro sentido. Então, esse movimento produz uma variação na intensidade da corrente elétrica, que a gente chama então de corrente alternada, porque ela vai alternando entre positivo e negativo, ok? Essa então a ideia de corrente alternada. Lembrando que, relativamente em física, tanto faz eu manter a espira e movimentar o ímã, ou manter o ímã e movimentar a espira. Relativamente não faz diferença. Então, na figura em cima do lado direito, eu tenho aí o ímã posicionado norte-sul e tem uma espira que vai girar em torno do eixo dela. Então, esse movimento dela girando, rotacionando, representa então o movimento da espira em relação ao ímã que está fixo, ok? Então, esse movimento vai gerar então uma corrente elétrica que vai alternar. Embaixo eu tenho aí então uma ideia de gerador aí, e vejo que quando a espira ela está perpendicular ao campo, eu não tenho força magnética, eu não tenho corrente elétrica. Quando ela está paralela, eu tenho o máximo. Portanto, quando ela está paralela para um lado, eu tenho um pico máximo. Quando ela virar ao contrário, automaticamente eu vou ter um pico negativo. Então, embaixo o gráfico mostra aí que a gente chama de senoide, né? Eu tenho zero, um pico positivo, zero novamente, um pico negativo e tenho o outro zero, tá? É isso que vai, então, se repetindo cada vez que a bobina dá uma volta, ok? No caso, a espira, ou bobina, que são várias espiras, então, tá? Eu tenho uma bobina, ok? Então, assim que eu produzo, então, a corrente alternada. Aqui no Brasil, ela gira 60 vezes por segundo, ou seja, 60 Hz. Quando você pega um equipamento eletrônico, atrás está escrito 60 Hz, ok? Em outros países como Estados Unidos, a própria Europa, trabalha com 50 Hz. Aí você tem uma variação. Muitas vezes, se você comprar um equipamento de lá de 50 Hz, liga em 60 Hz, pode haver aquecimento e talvez até danificar o aparelho, tá ok? Mas então está ligado com a velocidade, com a rotação, né, das bobinas, onde nós geramos a eletricidade. Tá ok? Então, aí dá para se ter uma ideia então de como é gerada então uma corrente alternada. Tá ok? Espero ter contribuído. Até uma próxima.